Fala, gurizada, como é que estamos? Finalmente, troca no Inter que vai te agradar muito. E também quero falar da base, que ontem perdeu de novo e teve mudanças na base do Internacional. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Solução você já sabe. Cara, chega dando like no vídeo, tô te pedindo. Te inscreve no canal se tu não for inscrito, isso ajuda muito a fortalecer, não te custa absolutamente nada nenhuma das duas ações que eu tô pedindo. Mas, Jairo, eu não gosto de ti. Tudo bem? Faz por caridade. A gente aceita também. Tamo junto, rapaziada. E vamos falar, que eu sei que você. Não vamos falar de nada, vamos falar direto do Internacional. Vamos falar direto do Internacional. O Internacional que ontem perdeu na base, no Sub-17, segundo Grenal que perde na semana, perdeu no Sub-20, agora perdeu no Sub-17. E houve mudanças na comissão técnica da base. Caiu o preparador físico e o treinador. Quem assume interinamente é o Chiquinho, ex-lateral do Inter, que também estava na base, assume o Sub-17. No Sub-17 a situação não é tão complicada assim, porque o Sub-17 não tem rebaixamento. Isso é uma facilidade, né? Porque o Inter também está muito mal no Sub-17. No Sub-20 tem que se recuperar. E no Sub-20, que está próximo ao rebaixamento, não houve mudanças. Isso que me surpreende. Também não houve mudanças na gestão da base. O Inter não informou absolutamente nada, então é uma coisa que precisa ser revista, porque a base, muita gente fala, vamos usar a base, a base, a base, mas a base não está entregando. Então a gente precisa rever esse conceito aí da base, o que está acontecendo, que o Inter consiga se recuperar. Mas vamos falar do que vocês querem saber também, né? Finalmente, uma mudança no Inter que vai te alegrar muito, e é uma mudança de esquema. Eu quero te falar disso, mas antes eu preciso te falar de ativo. Ativo é você na ativa sempre. Cara, experimenta uma vez o ativo e tu vai ver como é diferente tua vida. Ativo faz a diferença realmente, vai te voltar a te fazer ser aquele tigrão que tu era, aquele homem poderoso que tu era. Bom, vambora. Vamos falar de internacional. É, Um indicativo, a gente vinha cobrando muito o Internacional no final, no final da temporada não, porque agora teve esse meio de temporada, antes das férias, né, a pausa para o Super Mundial, a gente vinha cobrando muito o Internacional a questão dos três volantes. Um esquema que o Internacional utilizou muito e que nunca deu certo. Nunca deu certo. Até porque deu certo, vai dizer, pô, mas lá no Uruguai, diante do Nacional, funcionou o esquema com três volantes. Ok, funcionou. O Inter deu a bola para o Nacional, saiu em contra-ataques, até deu certo, sim. Tá? Mas a grande maioria das partidas não deu certo. O Inter perdia um poder de criação muito grande e um poder, principalmente, de força física, de imposição para cima do adversário. Bom, os melhores momentos de Roger no Internacional nunca foi com três volantes. Nunca foi com três volantes. Então, Roger agora é uma tendência que faça uma mudança nesse esquema. Por quê? Voltando ao seu esquema habitual, porque agora ele tem peças suficientes para fazer o esquema atual, que foi onde ele viveu sua melhor fase no Internacional, com dois extremas, um homem mais centralizado. Então era uma linha com dois, a primeira linha, com dois volantes, e que a gente pode hoje, sem reforço, vamos conjecturar uma coisa sem reforço, talvez Thiago Maia e Bruno Henrique fazendo essa primeira linha defensiva e de criação, a segunda linha com dois extremas, eu, Alan Patrick mais centralizado e um homem na frente. Por que agora muda? Ah, Roger se deu conta que não dá certo. Talvez não. Talvez muito mais pelas peças que estão voltando de lesão, as peças que o Inter tem a partir de agora. Talvez não fosse a preferência do Roger utilizar os três volantes. Talvez ele não tivesse opções para compor o time. Hoje ele tem opções de extrema de diversas maneiras nos dois lados. Ele tem tanto os extremas mais agudos, o homem do X1, que é o Carboneiro, e o Wesley, e ele tem os homens de mais condução de bola, de mais criatividade no meio-campo, que pode ser o Bruno Tabata e o Gustavo Prado. Então, hoje ele tem quatro opções à sua disposição para fazer o esquema como achar melhor. Se ele quiser um jogo mais cadenciado, ele pode usar Tabata, Alan Patrick e Wesley. Se ele quiser um jogo mais agressivo, ele pode usar Wesley, Alan Patrick e Carboneiro. E aí sim, um Inter muito mais próximo daquele Inter que a gente está acostumado com o Roger. O Roger que terá esse tempo agora
de volta dos treinamentos para idealizar o melhor Inter. E o que eu tenho percebido é que sim, o esquema de 3 volantes não é uma opção para o Roger. O Roger até não considera 3 volantes a melhor opção para o Internacional. Acho que agora ele vai sim com essa questão dos 2 extremas para ser um pouco mais agressivo, ser um pouco mais incisivo nas partidas. O Inter que tem partidas importantes em casa e uma vitória simples, uma vitória básica no Beira-Rio na primeira contra o Vitória, o Inter já sai da zona do rebaixamento. E esse é o objetivo primário do Inter, porque usar o Campeonato Brasileiro como organização e formatação de um time para a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Lembrando que logo depois da sequência do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Fluminense no Gigante da Beira-Rio pela primeira partida da Copa do Brasil. Na outra semana decide contra o Fluminense no Maracanã. Aí tem um jogo do Brasileiro no meio, e aí começa a decisão da Libertadores, com a primeira partida no Rio, diante do Flamengo, e a segunda partida no Beira-Rio. Bom, o Fluminense, o Inter tem que fazer valer o fator local, desculpa, e levar vantagem para o Rio. Tem que levar vantagem para o Rio para decidir a vaga no Maracanã. O Flamengo, o Inter tem que voltar vivo do Maracanã para no Beira-Rio transformar o Beira-Rio, quem sabe, num caldeirão e se classificar. Cara, eu acredito, por mais que a gente veja o Flamengo jogando um futebol muito bonito, o Fluminense também tem um estilo de jogo muito bom com o Renato, mas eu acredito que o Inter pode ser competitivo nas 2 competições. Eu acho mais fácil, neste momento, aí é só uma opinião, passar pelo Fluminense, não desprezando o Fluminense, acho que são times mais parelhos em termos de nomes, a disparidade está contra o Flamengo tem jogadores muito acima da média, mas mesmo assim, a segunda partida no Beira-Rio pode fazer o Inter, sim, sair vitorioso. Bom, dito isso, obrigado, gurizada. Um vídeo um pouquinho menor hoje. Vou te pedir para deixar o like, te inscrever no canal e ajudar o Jairo aí no objetivo de ter, quem sabe, 100.000 inscritos neste canal na sequência. Demora um pouquinho, mas para quem começou um canal que tinha uma pessoa, agora já somos mais de 36.000. Valeu, muito obrigado, abraço, tamo junto, bom resto de domingo para vocês.